Bom dia, boa tarde, boa noite. Oi, Cris, querida, saudade de ti. Carlinha, tua irmã tá aqui comigo, coisa boa ver vocês. Muito bem-vindos, sejam muito bem-vindos aqui no Instagram e aqui no Insight Timer. A gente tá sempre toda quarta-feira, 8h30 da manhã, Brasil, 12h30 de Portugal, 1h30 aqui de Malta. Hoje eu tô em Malta, pra gente falar sobre algum assunto que a gente pode aí estar trazendo alguma contribuição. Hoje nós vamos falar sobre procrastinação. Então me diga se tá tudo certo. Beijos pra ti também, Cris. Me digam primeiro se com áudio, com vídeo tá tudo ok, tanto no Insight Timer quanto aqui. Diana, bem-vinda, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos, tá? É sempre... Mas Malta, coisa fina. Tá muito fino, mas o inglês ainda tá bem desafiador. Mas uma hora eu falo como tu, tá, Cris? Com certeza. Aí eu vou falar que nem tu, com certeza, assim, que daí não preciso mais de intérprete para me comunicar. Vamos para esse desafio, né? Diana, Malta é muito bonito mesmo. Bom, Tânia, bem-vinda, pessoal que tá chegando. A gente vai falar hoje sobre como acabar com a procrastinação. Esse é um assunto que muitas pessoas me procuram e muitas pessoas que estão com um grande desafio. Eu tenho atendido muita gente que está em fase final de mestrado, de doutorado, e que se sente procrastinando, se sente que não está sendo produtivo. E a procrastinação e a produtividade, elas caminham lado a lado, né? Porque quando a gente está procrastinando, automaticamente vem a sensação de frustração, porque eu não tô sendo produtiva, tá? Então, aqui que a gente tem que cuidar. Primeira coisa que a gente tem que entender o que é procrastinação. A procrastinação nada mais é do que um medo, certo? A gente sente medo, por isso que a gente procrastina. Óbvio que o resultado da procrastinação são nas nossas ações, nas nossas tarefas, nas coisas que a gente precisa fazer e normalmente vem para esta frustração, tá? Mas o que a gente precisa entender? Que a procrastinação, ela com certeza, eu derivo de algum medo. Alguma coisa me dá medo e faz com que eu procrastine. Óbvio que nós temos aqui também alguns sabotadores, como o esquivo, que é aquela coisa que eu me esquivo de fazer coisas desagradáveis, tá? Todos nós temos isso em maior ou menor grau, mas nós temos o sabotador esquivo, que é eu me esquivo, eu procrastino coisas que eu não gosto. Mas ainda a raiz da procrastinação normalmente está em um medo. E aqui o primeiro passo para a gente trabalhar a procrastinação é a gente perceber o que me dá medo. E aí muitas vezes a gente está com isso super inconsciente. A gente não sabe, por isso que eu estou trazendo essa informação. A procrastinação, ela é resultado, reflexo de um medo. Então, a primeira coisa, o que tá me dando medo, tá? Vou pegar o exemplo dessas minhas assessoradas que estão aí concluindo, ou melhor, já concluíram, né? Já conseguiram aí concluir, fizeram uma linda defesa, né? Concluir o mestrado e doutorado. Por que a gente procrastina? Porque de alguma maneira tem algum medo inconsciente ali, tá? E muitas vezes esse medo pode ser de não fazer e muitas vezes de fazer. Aqui, vamos lá. Nós temos formatado dentro de nós muitas crenças em relação ao que é fracasso e o que é sucesso. E dentro da procrastinação, esses medos ficam muito latentes, tá? Então vamos supor, eu passei por um fracasso, um erro na minha vida e isso me causa memórias de fracasso.
Eu entendi que aquilo era um fracasso. O que pode acontecer? Eu estar procrastinando porque eu tenho medo de sentir aquele fracasso de novo. Mas o contrário também pode acontecer. Eu estar procrastinando porque se eu fizer ultrapassar aquela procrastinação, eu vou ter sucesso. E aí, às vezes, as crenças que eu tenho de sucesso também me afastam dessa ação que eu tenho que ter, tá? Então, por exemplo, eu também tive um assessorado que ele me disse que o tio dele, que era bem sucedido na família, e tinha dinheiro, tinha, enfim, né, muitas posses e tudo, esse tio bem sucedido, ele era colocado de lado na sua família. Por quê? Porque ele era o rico, ele era o snob da família, tá? Então, esse tio que foi bem sucedido, ele era colocado à margem dessa família. E aí, o que esse meu assessorado entendia? Que se ele tivesse sucesso, ele também seria colocado de lado pela própria família. Então, olha como as nossas crenças são muito importantes de nós percebermos, porque se a gente não percebe quais são as nossas crenças, eu não sei nem quais são as minhas ideias em relação a sucesso, em relação a fracasso e muito mais o que está me impedindo de tomar as ações, e aí automaticamente eu fico procrastinando, tá? Então, primeiro passo, identificar o medo. O que está me bloqueando ali e que eu ainda estou procrastinando, tá? O primeiro passo é identificar este medo. O segundo passo, tá? É perceber dentro deste medo o que está me impedindo, quais são as crenças que estão me impedindo. Dei o exemplo de fracasso e sucesso, mas tem várias. Depende da nossa experiência, depende do que a gente vivenciou, né? Até mesmo crenças coletivas, de certas culturas vem o sucesso e dinheiro com preconceito. Perfeito, Cris, a gente chama isso de crenças do inconsciente coletivo. Olha bem, esse exemplo que eu dei do tio bem-sucedido. Quem aqui nunca ouviu que rico é desonesto? Todo mundo já deve ter ouvido isso. Gente, eu tive que limpar uma crença muito interessante do inconsciente coletivo. Exatamente. Obrigada, Cris, por trazer isso. Gente, eu tinha uma crença, olha isso, em relação a dinheiro, que era a seguinte: rico não entra no reino dos céus. E enquanto eu não limpei essa crença, eu sempre estava devendo no cheque especial, certo? Quando eu me dei conta dessa crença, eu me dei conta que não é que eu não ia ser bem aceita, ia ser mal falada, eu ia me afastar de Deus. Olha isso, gente, crenças do inconsciente coletivo. Obrigada. E aí que tá, essa crença, quando eu realmente ressignifiquei na minha vida que rico não entra no reino dos céus, eu disse, gente do céu, quer dizer o quê? Que eu não atraía riqueza, abundância, prosperidade na minha vida e não tinha a vida que eu quero, como eu vivo hoje, né? Cada mês num país diferente, vivendo a vida que eu sempre sonhei, porque eu tinha essa crença muito enraizada. Rico não entra no reino dos céus. E qual era o meu medo? Me afastar. Se eu estivesse com Deus, ou eu tinha que ser pobre, mais ou menos assim, né? Se eu me aproximasse, ou eu tinha que ficar longe de Deus. Isso é extremamente limitante e extremamente inconsciente. Por isso que eu falo, cuidem a procrastinação. Tenham medo que por trás vai ter aí inúmeras crenças, tá? Essa, bem colocado, Cris, e ainda mais a gente que tem crenças religiosas. Porque assim, mesmo, eu não frequento uma religião, ok, só que tu já ouviu várias coisas, que a gente veio do pecado original. Gente, a gente já carrega culpa. Todo ser humano carrega uma culpa inconsciente. Por quê? Porque nós viemos de um pecado original.
Ah, mas eu não acredito nisso. Não importa, tá nas suas células, tá no teu DNA. Por quê? Porque tu traz isso do inconsciente coletivo, tá? Então, olha como nós precisamos ressignificar as nossas crenças. Porque se a gente não faz isto, a gente fica nessa bola de neve e aí falta prosperidade, falta sucesso, falta parar de procrastinar, falta sair da estagnação. Eu conheço muitas pessoas que dizem assim, eu queria não ter medo de viajar como tu viaja, eu não queria não ter medo disso tudo e tal. Por que as pessoas têm medo de sair da sua zona de conforto? Esse é o grande medo e por isso que a gente procrastina muitas vezes, porque a gente está na zona de conforto e tudo que nos desacomoda, sai da zona de conforto, faz com que a gente se sinta desconfortável, só que só vai ter o crescimento mesmo no desconforto, gente. Ontem eu gravei um vídeo para o meu grupo de WhatsApp e falei aqui também no canal de transmissão do Instagram, contando a minha experiência, né, aqui em Malta. Eu cheguei e para fazer um curso de inglês. E para mim é super desafiante. A Cris que teve comigo sabe o quanto é desafiador, porque o inglês só aí já me bloqueava. E eu procrastinava muito para estudar. Eu já comecei e parei em inglês, milhares de vezes na vida. E por que eu parava? Justamente porque eu procrastinava e tinha o bloqueio, tinha o medo, certo? E o que acabou acontecendo? Que todas as vezes que eu entrava num curso, ou que eu me desafiava, ou que eu começava a ver uma série em inglês, enfim, que eu achava que eu estava saindo da minha zona de conforto, na verdade eu estava me iludindo. E isso acontece com a nossa procrastinação. Muitas vezes a gente está dentro de uma procrastinação que a gente se ilude. E aí até que eu falei para mim mesmo qual era o meu medo. O meu medo, na verdade, com o inglês é que eu sempre dizia que se eu soubesse falar inglês, eu poderia estar realmente em qualquer lugar do mundo. E aí, qual é o meu medo? Não era do fracasso, era do sucesso. Era de eu fazer o que eu me propus, que é realmente, daí eu não tem mais nada que me impeça de me comunicar em qualquer lugar do mundo. Então, olhem bem como eu estou dizendo. Às vezes o meu medo não é do fracasso, mas sim do sucesso. Que daí eu vou ter que fazer aquilo que eu me propus. E esse era o meu medo. Óbvio, tá? Que quando eu cheguei no primeiro dia que eu tava na turma, gente, sério, muita interrupção de pensamento, olha, eu tive que praticar muito as técnicas que eu ensino. Inclusive hoje eu inicio o treinamento acelerador de consciência. Se você quiser ainda fazer, ainda dá tempo. Vai no link da bio que ainda dá tempo. Tive que praticar muita interrupção de pensamento, que é uma das técnicas para mim incríveis, e olhar as minhas crenças, que também tem a caixa de lixo mental, que é uma das técnicas para a gente limpar tudo isso que a gente está falando aqui. Eu estava na aula, ouvindo a professora falar o tempo inteiro em inglês, e a minha mente dizia assim, o que eu estou fazendo aqui? Eu não estou entendendo nada. Sério. Em outros momentos eu teria pego a minha bolsa, teria abandonado a aula, abandonado o curso, porque eu estava eu não estava só desconfortável, eu estava apavorada, eu literalmente paralisei. Eu estava paralisada naquela aula. Por quê? Porque eu estava me sentindo a pessoa mais burra, incompetente, que não ia conseguir acompanhar, enfim, tudo isso. E isso tudo era o quê? Era esses pensamentos pipocando, trazendo os medos, trazendo as crenças, trazendo tudo isso para mim. E naquele momento eu tive que começar a trabalhar o meu corpo, os meus pensamentos, usar todas as técnicas de controle mental, que é o que eu ensino nos treinamentos, tá? E a parar, interromper esse pensamento, começar a tomar consciência do presente, porque eu já estava lá no futuro. Eu só me visualizava pegando a minha bolsa e saindo da sala. Era essa a minha vontade e a minha visualização. Porque estava me dando um pânico, literalmente. E aí o que a gente faz? Por que a gente procrastina? Porque a gente começa a ficar com tanto medo que tu paralisa. Paralisa.
E aí tu não faz. E aí amanhã eu vou fazer. Só que aí aquele medo ainda te impede. Amanhã eu vou fazer. E aí aquele medo te impede. E assim vai. Feito é melhor que perfeito. Exatamente, né? Exatamente isso, Cris. E outra, sair da zona de conforto. Porque eu até poderia ter pedido para ir para um nível mais baixo. Naquele momento do inglês, que eu estava ali paralisada, eu pensei, vou pedir para ir para um nível mais baixo. Eu posso ir, eu estava no intermediário, eu disse, posso ir para o básico. Eu tenho possibilidade de regredir de nível. Eu poderia ter feito isso. Mas o que acontece naquele momento? Se eu fizesse isso, eu ia para uma turma que eu ia entender praticamente tudo. Só que cadê o meu desafio? Cadê eu sair da zona de conforto? Imagina, se eu for para um nível básico, eu vou perceber tudo, eu vou entender, eu não vou ter dificuldade, mas eu também não vou crescer de uma forma mais rápido, que eu tenho, me propus o quê? Este mês estudar. E aí? Ou eu acelero o meu processo e me submeto a questões que me tirem da minha zona de conforto, ou eu desço o nível e tô na minha zona de conforto, porque eu consigo entender, tá confortável. Então vocês estão vendo que isso, eu tô dando o exemplo do inglês, mas para mostrar que isso acontece todos os dias com as mais simples tarefas que nós temos que fazer. Não importa se às vezes é ligar para marcar um médico. Olha quantas pessoas procrastinam para fazer esta ação. E aí, qual é o medo que está por trás? Quais são as crenças que está por trás? Qual é a falta de valorização pessoal com a minha saúde que está evitando que eu ligue para o médico? Então, é aqui que a gente precisa entender. E aí tu vai mais fundo nisso. E aí tu sabe por quê. Aí hoje eu sei por que eu não mudei de nível. Pedi para mudar para o básico. Por quê? Porque eu quero me desafiar. Mas eu consigo fazer isso porque eu treino. Porque em outra situação, eu tenho uma colega que eu conheci, brasileira também, que ela me disse, eu nem cheguei a entrar. Eu já pedi para mudar de nível. Entende? Por quê? Porque talvez ela se sentiu confortável e naquele momento era o que ela precisava. Mas assim não tem tanto crescimento. Tá? Então a gente sempre tem que perceber o que eu quero, o que eu estou me desafiando. E é esses desafios que a vida nos traz o tempo todo. A gente tá todo santo dia, desde o momento que tu acorda e que tu escolhe levantar da cama ao invés de ficar dormindo, porque tu tem as coisas, porque tu quer viver, porque tu quer ir pra frente, tu tá escolhendo. E a procrastinação não deixa de ser uma escolha. É uma escolha. E é uma escolha que parece inconsciente, mas ela é extremamente consciente. Quando tu identifica o medo, quando tu identifica quais são as crenças que tu precisa saber, tu consegue parar de procrastinar, tá? Outra coisa que eu gosto muito de usar ainda, principalmente quando eu percebo que eu tô numa procrastinação, ou querendo sair da minha zona de conforto e não saio, é o quê? Eu faço sempre essa pergunta aqui que me ajuda bastante. É o seguinte: se eu fizer isto, o que de pior pode acontecer? E se eu não fizer isto, o que de pior pode acontecer? Parece uma coisa muito óbvia, mas quando eu identifico meu medo, as minhas crenças, e eu me faço essa pergunta: se eu fizer isto, o que de pior pode acontecer? Pegar o exemplo do inglês. Tava lá sem entender nada, completamente boiando naquela aula. E, claro, ansiedade batendo a mil, tive que interromper, tive que usar todas as minhas técnicas naquele momento. Se eu fizer isso, ir para o básico, o que de pior pode acontecer? Foi aí que eu tive a resposta. Não estou me desafiando, não vou sair da minha zona de conforto. Se eu não fizer isso, o que de pior pode acontecer? Se eu ficar no intermediário, o que de pior pode acontecer? Eu não passar, não tirar 80% da avaliação que é, tá? 80% eu tenho que fazer para passar.
O que de pior pode acontecer? Eu não consegui acompanhar a turma, eu me senti frustrada, burra, enfim. Só que aí, como eu consigo já lidar com essas frustrações, com essa questão de valorização, com isso tudo, eu escolhi ficar num que me desafia, tá? E tenho certeza... E olha só como é maluco. Isso foi no primeiro dia. Ontem foi o meu segundo dia. Ontem eu já entendi quase tudo. E mais, a professora me fez uma pergunta. E no primeiro dia eu estava tão paralisada, com tanto medo, ela também me fez, que eu não respondi. Eu fiquei... Sério. Eu fiquei paralisada, eu não respondia. Não falava. No segundo dia, ela me fez uma pergunta e eu respondi. E respondi errado. Olha isso, eu ainda respondi errado. Mas tudo bem. Por quê? Porque eu já tinha feito uma grande conversa no meu diálogo interno e que as coisas seriam diferentes. E que eu estava ali para me desafiar. Se eu passasse ou não passasse, que é lá no fim do mês isso que vai acontecer, é outra história. Tá? Então façam essa pergunta, se eu fizer isso, o que de pior pode acontecer? E se eu não fizer isso, o que de pior pode acontecer? Isso, depois que tu já identificou o medo e as crenças, te traz muita clareza na tomada de decisão, até para tu parar de procrastinar ou não. E isso já te traz mais essa consciência e a sensação de que tu tá escolhendo. Porque o que acontece com a procrastinação? Tu se sente sem escolha, sem opção. Porque tu simplesmente paralisa. Foi o que aconteceu comigo no primeiro dia, tá? Eu tava paralisada de medo. Literalmente. Literalmente, tanto que eu não respondi a professora. Só que daí depois eu fui colocando outra informação, eu fui vendo os meus medos, eu fui vendo quais são as minhas crenças. Tá? E olha, se eu parar para pensar quantas crenças eu tenho em relação ao inglês, inúmeras. Inúmeras. E tive que fazer o meu exercício da caixa de lixo mental depois para conseguir e tomar a decisão. Não vou, eu vou ficar, eu vou me desafiar. Não sei ainda, tá? No final do mês eu conto para vocês como é que vai correr. Mas que cada minuto que eu tô naquela sala de aula tenho que estar interrompendo o meu medo para parar de procrastinar, para sair da minha zona de conforto, tenho. E tô aqui dizendo para vocês que se a gente não percebe isso, tu vai procrastinando. Eu tô procrastinando, vou aprender inglês há quantos anos? Anos, tá? E aí eu tive que me colocar numa situação realmente totalmente fora da minha zona de conforto. De entrar no supermercado e ter que saber se comunicar. De entrar no restaurante e ter que saber se comunicar. Claro, não precisa chegar aos extremos. Eu sempre digo para minhas assessoradas, não precisa chegar aos extremos das coisas que eu me coloco para crescer e evoluir. Mas assim eu sei que eu tô crescendo bem mais rápido, tá? Então, é o que? Administrar o medo. E como interromper esse pensamento. A procrastinação basicamente é identificar o medo e interrompê-lo. É o tempo inteiro. Eu às vezes ainda ontem, né, tava um pouquinho mais confortável, entendi um pouquinho mais, mas eu tava ali ainda assim, será que eu tenho que estar aqui? Será que eu tô fazendo a coisa certa? Daqui a pouco eu disse, para, e a outra informação que eu tenho que colocar no meu cérebro. E é isso que todos nós temos a escolha. Então, a procrastinação, ela não deixa de ser uma escolha inconsciente. Só que daí o que tu vê? Eu não sou boa o bastante, eu tô frustrada, eu não tenho os resultados que eu gostaria. E é isso que tu manifesta cada vez mais. Então, muita interrupção de pensamento, muita ideia de o que eu sou. Olha o que eu falei lá das crenças, muitas vezes não é só isso. Muitas vezes as nossas crenças é em relação a mim mesma. Hoje, agora de manhã, eu estava fazendo uma sessão e a minha assessorada, que é uma excelente empresária,
os funcionários dela fizeram lá uma cagada e ela tá se culpando por isso. Aí ela diz assim: ah, Lu, eu sempre ouvi da minha mãe que eu era muito ingênua. E eu sou culpada porque eu contratei essa pessoa. Olha isso, gente. Olha como a gente se coloca numa posição de vítima, de culpada. E aí nessa energia, nessa frequência de culpa, óbvio que ela não vai conseguir fazer o que ela deve fazer, que é colocar o funcionário na sua devida responsabilidade, certo? Por quê? Porque ela está se sentindo culpada. O que ela fez? Ela está se desvalorizando. Então, se não toma consciência dessas coisas, gente, a gente vai lá para baixo mesmo. E aí, a pessoa que procrastina muito, como é que se sente? Exatamente essa vergonha. Não sou boa o bastante, a culpa é minha, eu não faço nada direito, eu já tentei um monte de vezes e não consigo. Então, muito cuidado. Por quê? Porque tu precisa trabalhar a tua autoconfiança, tu precisa saber quem tu é. Quem a gente é. E aí tu consegue vencer a procrastinação. Quando eu sei exatamente quem eu sou, quais são os meus limites, eu consigo estabelecer limites para os outros. Aí sim, eu não tenho aquela questão demais de ter que agradar todo mundo. Porque muitas pessoas procrastinam porque é isso. Porque ainda tem que agradar todo mundo. Porque eu ainda tenho que me sentir a querida, amada, a valorizada pelos outros. Não por mim mesma. Gente, aqui tá a grande questão. Mas isso seria assunto para uma outra live. Mas é mais ou menos nesse nível e que a procrastinação tá envolvida. Medo, o que eu penso de mim, se eu já consigo estabelecer limites, tudo isso. Quem eu sou de verdade. E aí eu começo a tomar essas escolhas assertivas, inclusive em parar de procrastinar. Certo? Me falem aqui se tá fazendo sentido isso que eu tô falando e vou convidar vocês a ficar mais 2-3 minutinhos só pra gente fazer uma rápida reprogramação aqui, pedindo ajuda para toda a equipe multidimensional que tá aqui. Me falem se tá fazendo sentido, tá? Vou convidar então vocês a ficarem confortáveis, vão respirando lento e profundo, deixa todo o ar entrar e sair livremente do seu corpo. Vai respirando, lento, e vai imaginando agora que do centro da Terra vem uma luz violeta de transmutação que entra pelo seu corpo, chega no seu coração, todo o seu corpo vai ficando violeta, e essa luz violeta vai lá para o alto, para a luz do Criador, Criadora de tudo que é. Respira. E se sinta ligada agora nessa luz violeta na Terra e lá no alto, no 7º plano. E eu peço para o Criador, Criadora de tudo que é, que nos traga a consciência dos nossos medos, das nossas crenças em relação à procrastinação, que nos impedem de ser quem a gente quer, de conquistar o que a gente quer, de conseguir fazer tudo o que nós temos e merecemos da melhor e mais elevada maneira. Respira lento e profundo e sinta toda essa densidade saindo, indo lá para o alto, e agora entrando mais uma vez a luz violeta, trazendo essa nova configuração. Está feito, está feito, está feito. E eu peço ao Criador, Criadora de tudo que é, Mestre Saint Germain e Mestra Kuan-Yin, que trague agora para cada célula do nosso corpo, para cada área da nossa vida, para o nosso DNA, a certeza de que é possível, seguro e permitido não só parar de procrastinar, como nós conseguirmos realizar emocionalmente, materialmente, sendo quem a gente quer, com clareza, com entendimento, com sabedoria e com graça e leveza para o bem maior. Respira lento e profundo, imagina agora essa luz violeta de novo entrando pelo alto da sua cabeça,
passando pelo seu chakra frontal, laríngeo, garganta, laríngeo ainda, cardíaco, plexo solar, abdômen, baixo ventre, topo da coluna, desce pernas e pés. E agora você fica completamente envolvida nesta luz violeta, que vai continuar trabalhando agora em você, transmutando toda a sua frequência energética. Respira lento e profundo, conecta com seu coração, imagina essa luz do coração descendo, te conectando como se fossem raízes no centro da Mãe Terra, com todas as pessoas, com a natureza, com o todo. Respira lento e profundo. E agora vai voltando, abrindo os olhos, me dizendo aqui como é que vocês estão se sentindo. Muito boa, faz muito sentido, eu acho que era, né, que você estava respondendo. Aprofundando aqui porque travei as costas no meu aníver. Ó, tá vendo, Deia? Tem coisa aí. Tem coisa. Travou o teu movimento, né? Tuas costas, que te dá mobilidade. Por quê? Tá? Tem coisa. Gente, a gente sempre tem que olhar quais são os meus medos e quais são as crenças que estão por trás desses medos, certo? E aí a gente vai começando a perceber isso tudo, tá? Gente, toda quarta-feira, 8h30 Brasil, 12h30 Portugal, 1h30 Malta, eu tô aqui pra gente conversar tanto no Instagram quanto no Insight Timer. Hoje ainda eu tô começando o treinamento acelerador de consciência, que vão ser 2 meses de acompanhamento, ensinando essas técnicas, fazendo essas práticas que eu tô contando para vocês, e que realmente quando a gente está praticando, a gente não só tem clareza e consciência, como a gente consegue destravar a nossa vida, tá? Estava a precisar deste momento. Que bom, e venha sempre, tá? Venha sempre aqui. Quem ainda não me segue no Insight Timer, me siga. Quem ainda não me segue no Instagram, me siga. Sejam muito bem-vindos, certo? E o que eu mais quero é que cada pessoa consiga ter essa consciência, consiga dominar suas emoções, porque assim, gente, a gente vai ter dificuldade? Vai. Contei pra vocês aí meus desafios do primeiro dia, que no segundo já foi melhor. Eu espero que hoje vai ser mais tranquilo ainda, né? Mas a gente faz, a gente movimenta, a gente realiza o que a gente quer. E a gente para de não só procrastinar, como de paralisar. Porque senão nossos medos nos paralisam mesmo, tá bom? Gente, gratidão. Beijos no coração. Até a próxima e a gente vai falando, tá? Obrigada meninas. Obrigada Renata, obrigada Cris. Obrigada a todo mundo, tá? Beijos.